Eu queria eh, confessar uma coisa para vocês, muito sincera, que é uma coisa que eu particularmente penso e acho que talvez seja só um desabafo, assim, dos podres da Fórmula 1. E eu acho que talvez vocês vão entender um pouco essa minha raiva, essa minha revolta por isso, né? Eu cresci vendo Fórmula 1 e eu sempre vi muito essa questão, muito assim, de que a Fórmula 1 é o máximo que alguém pode chegar, né? Um piloto de Fórmula 1, um piloto pode chegar, é o topo da cadeia alimentar do automobilismo. É uma categoria que impõe essa situação. É a categoria com maior audiência. Não está nas melhores audiências aqui no Brasil, é verdade, mas é muito por falta de um brasileiro aqui. Mas assim, acho que qualquer piloto sonha em estar na Fórmula 1, né? Acho que ela está com folga à frente de Fórmula Indy, de NASCAR, de várias categorias aí, se a gente quiser, de Le Mans também, enfim. E é isso que faz eu apaixonar por esse esporte, porque se eu vejo ali vários pilotos ali, é porque eles são realmente rápidos e realmente têm potencial. Alguns ali, alguns lixos ali, estão ali mais pela grana e tudo, e eu não vou entrar nessa questão aqui hoje nesse vídeo. Eu queria entrar, e que foi um motivo assim, de eu ficar um tanto quanto revoltado, é porque não teve classificação hoje. Né? Não teve classificação hoje. Por quê? Porque essa categoria chamada Fórmula 1, que dito tudo o que disse sobre o glamour, sobre o glamour, sobre a riqueza, sobre o topo do esporte a motor e tudo, esses caras, eles erraram a mão, assim, acertaram, é verdade, acertaram, porque hoje, graças a Deus, a gente vê um equilíbrio, a gente vê talvez o melhor momento na Fórmula 1, seja esse pela questão do equilíbrio, a gente vê três equipes, Ferrari, Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull com condições de vencer corridas, com condições de ganhar campeonato de construtores e até mesmo de pilotos dessas três equipes com condições de ganhar um título mundial. Mas eu acho que tem um podre nesse regulamento, que é a questão da chuva. Eu fiquei 2 horas, para não dizer mais, tá? Tô dizendo talvez umas 3, se eu quiser dizer 3, eu não vou estar exagerando. 3 horas esperando este qualifying começar. E por que não começou? Porque a incompetência começa por aí. Começa pela questão desses caras errarem a mão nos pneus. De tal maneira que os carros de Fórmula 1 atuais não sabem ser guiados na chuva. É culpa dos pilotos? Não. É por causa das consequências do atual regulamento perante a chuva. Pois gera um spray enorme e a visibilidade é zero. Em um mundo onde esses caras estão a 310, 320 por hora, isso é muito perigoso. É a mesma coisa de você andar por aí sem farol durante uma noite, né? E aí, essa é a minha crítica, porque a Fórmula 1, até onde eu saiba, está tudo que há de melhor. E eu não falo só de pilotos, não. Eu falo de engenheiros também. Até mesmo os mecânicos que estão lá, em cada uma daquelas equipes, são os melhores. São os melhores. E não houve um cagunçudo que tentou experimentar, que tentou ver que não ia dar certo esse regulamento numa situação chuvosa, antes de colocar esse regulamento em prática. Então, eu acho que a Fórmula 1 se perde nisso, sabe?
se perde pela incompetência. E eu não falo dos pilotos, eu não falo das equipes, eu falo da fabricante de pneus, eu falo de quem fez este regulamento, que não pensou nisso. E é vergonhoso porque a gente vê isso acontecer na Fórmula 1. A gente não vê isso acontecer na Fórmula Ford, a gente não vê isso acontecer na Fórmula na Fórmula, no kart, nesses kart que tem aqui em alguns shoppings. Não, a gente vê isso na Fórmula 1, o topo da cadeia alimentar do automobilismo. Cara, é vergonhoso isso. E eu fiz esse vídeo, a grande inspiração desse vídeo que eu estou fazendo aqui é justamente porque é pego um momento ali, né, enquanto a gente estava esperando, né, o Domenicali vai conversar com o Hamilton e o Hamilton fala isso, né, fala isso pro Domenicali, né, que é um dos chefões ali e tal, né. Bom, se vocês fizessem pneus melhores, alguma outra coisa, alguma proteção, né, ali e tal, né, a gente estaria correndo, a gente não teria que ficar esperando um milagre divino dessa chuva diminuir. O resultado final foi esse. Agora, não se sabe o horário que vai ter a próxima classificação, né, a qualificação para a corrida de amanhã. Por quê? Porque os carros atuais não podem correr na chuva. Por causa da porra de um regulamento. Então, eu fico lhes perguntando o seguinte, né, cara? Qual o nexo, assim, de você falar que a Fórmula 1 hoje é o topo? Se nem numa categoria de topo você vê cabeças pensantes que pensaram nisso, velho. Mas você pode falar assim, beleza, mas produz excelente, está produzindo coisas boas e tudo, tranquilo. Mas se chover um dedo que seja, esses caras se atremem as pernas. Porque ninguém sabe pilotar esses carros na chuva. Por consequência dos efeitos do carro na chuva. E a gente tem que ficar que nem idiota, esperando 3 horas, 2 horas aí, e toda hora adiando mais 15 minutos. Sabe? E assim, é irritante isso. É revoltante, cara. Assim, você vê... É revoltante você ver o tanto de engenheiros, o tanto de pessoas renomadas que tem naquela categoria. Não teve um cagunçudo que chegou na reunião de pauta, na hora de elaborar este regulamento, ninguém na mesa perguntou assim, e na chuva? Como que vai ser na chuva? É revoltante, velho. Assim, sabe? Não é nem querendo ser saudosista. Eu não gosto de saudosismo, sabe? Mas eu acho que é muito mais uma consequência de que os carros do passado não tinham essa parada, sabe? Não se tinha. E eu acho que talvez não é nem pela questão da preocupação, é porque eu acho que os carros realmente não davam essa margem para talvez seja porque, sei lá, aerodinâmica, sei lá, desses carros de antigamente, podia aceitar essas condições de chuva. Mas, cara, eu acompanho Fórmula 1 há tantos anos e nunca vi isso na minha vida, cara. Há vários pontos fortes desse regulamento, é verdade, como já falei, as corridas melhoraram bastante. Mas eu não sei honestamente a que ponto vamos chegar. Será que daqui a alguns anos, se tiver uma ventania um pouquinho mais forte, vai impedir de correr? Se tiver um vento, assim, um vento ali, uns 50 km de vento, sei lá, quantos km por hora de vento aí, vai. Isso vai ser o suficiente para limitar? Então, é vergonhoso isso, cara. É vergonhoso. Não se trata nem...
talvez nem se trata nem de ser por ser a Fórmula 1, entende? Não é nem talvez por isso. Talvez até um pouco que seja, mas é mais mesmo, é porque a gente não está falando de uma, duas pessoas ali que foram cabeças pensantes, né? Que pensaram nesse regulamento. Não. A gente está falando aí de fabricante, a gente está falando aí de engenheiros, a gente aí está falando de pessoas com vários anos de experiência de Fórmula 1, que foram um bando de incompetentes e que não fizeram um carro que se adequa a condições de chuva, velho. E qual é a condição aonde mais parelha os pilotos? Condição de chuva. Cara, é vergonhoso você olhar quando você vê assim que pneus para chuva pesada é praticamente extinto. Não existe mais a chance da gente ver novamente um pneu de chuva forte estar de novo no cenário da Fórmula 1. Por quê? Porque é um pneu ridículo. E assim, foram alguns testes que já fizeram já para tentar para colocar tipo um paralama ali e nada funcionou. Nada funcionou. Sabe por quê? Porque o problema é estrutural. O problema é estrutural desses carros que alguém aprovou. Sabe, pessoal, é irritante, é frustrante isso, sabe? É frustrante porque a gente não tá vendo uma corrida de kart nem nada, a gente tá vendo Fórmula 1. Como é que vai ser a experiência desses pilotos na chuva, cara? Como é que vai ser? Se nem na categoria principal não tem a porra de uma corrida com chuva, um treino, uma classificação na chuva. Ridículo isso. É isso aí, pessoal. É um desabafo que eu queria fazer aqui com vocês, tá? Mas é isso, sabe? Posso estar errado, assim, com todas essas minhas críticas. Talvez o buraco seja muito mais embaixo, não sei. Mas assim, eu não consigo aceitar que a Fórmula 1, o que ela representa, não está à altura do que ela é capaz, assim, sabe? A incapacidade de fazerem um carro para condições de chuva está muito, muito, muito abaixo do que é a Fórmula 1 por si só. Então esse é um desabafo que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Posso estar errado, posso estar falando só de calor da raiva aqui no momento e tal, mas é frustrante isso. Frustrante. Nunca que esse vídeo vai chegar pra ninguém, não chega nem pra vocês direito, mas que se dane, eu acho que é mais um desabafo mesmo, assim, sabe? Só pra deixar meio registrado esse desabafo, sabe? Diante dessa situação ridícula, patética. E eu concordo com cada palavra que o Hamilton disse pro Domenicali. Concordo com cada palavra. E ainda acho que ele foi gentil com o Domenicali falar isso. Gentil. É isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.